Estamos dando início ao nosso devocional Tempo com o Pai. E hoje nós vamos falar sobre a vida transformada. Mas é uma transformação diferente. É uma transformação onde o ser humano ele não tem essa capacidade, mas ele necessita do Espírito Santo de Deus. Se você quer realmente transformar a sua vida, fique até o final desse devocional para você entender o que a palavra do Senhor nos traz sobre transformação. E você que vai chegando agora, já compartilha no grupo da sua igreja, já compartilha com as suas amigas e se inscreve nesse canal. Todos os dias nós trazemos mais e mais da palavra do Senhor, nós buscamos aqui intimidade com Deus, nós buscamos aqui entender a sua palavra, a sua vontade para as nossas vidas. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma passagem que se encontra lá em João, capítulo 3, do versículo 1 ao 21. Mas antes de começar, eu gostaria de fazer uma oração com você. Feche seus olhos e ore junto comigo. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por esse manual que o Senhor deixou para nossas vidas, ó Pai. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor esteja aqui nesse momento, falando aos nossos corações, falando e quebrantando o nosso coração. Pedimos, ó Deus, um coração ensinável. Nós pedimos, ó Deus, a sabedoria vindo do Senhor, para que a gente possa entender quais são os caminhos que nós devemos andar, Pai. Assim eu oro, em nome de Jesus. Então vamos entender hoje um contexto que se encontra lá em João 3, tá? A princípio, então, é o encontro de Jesus com Nicodemos. Para o contexto ficar, para vocês entenderem, vamos pensar quem era Nicodemos, né? Ele era um fariseu, um líder religioso, um homem que estudava muitas escrituras e ele era muito respeitado, apesar da sua posição de destaque, muitas coisas ele não compreendia. Apesar de ser um estudioso, ter muito conhecimento sobre a palavra, ele sentia um vazio dentro dele, na sua alma. E aí, então, aqui do versículo 1 ao versículo 3, vai dizer que ele foi até Jesus no período da noite, né? Quando eu fui ler e estudar um pouco sobre esse versículo, por que ir à noite, né, atrás de Jesus? Alguns curiosos chegam a falar que era para que as outras pessoas não percebessem que ele estava indo buscar entender mais sobre Jesus, né? Ele reconhecia que Jesus era enviado de Deus devido a tantos milagres que Jesus já tinha feito. Lá no versículo 2, na parte B, ele vai dizer, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estão fazendo se Deus não estiver com ele. Então ele reconhecia que Jesus era filho de Deus, que era o enviado do Senhor. Ele não tinha dúvidas de quem era Jesus. E Jesus fala para ele, Jesus já entendeu que ele tinha ali um conhecimento, Jesus já sabia. Mas Jesus também sabia que ele ainda não tinha aceitado Jesus como seu único salvador, ele ainda não tinha entendido. E aí, em resposta, Jesus declarou, digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nesse contexto, gente, o que é nascer de novo? Nicodemos não entendeu nada. Perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer de novo sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Então, na cabeça de Nicodemos, ele estava muito centrado naquilo que os olhos dele podem ver, né? Então, jamais poderia voltar para o ventre da sua mãe. Só que Jesus responde para ele, digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Então, ele, apesar de reconhecer que era Jesus, ele não estava conseguindo ter esse entendimento. O que Jesus se refere estava relacionado com algo espiritual. Não acontece por esforço próprio. É o Espírito Santo que faz isso. É uma mudança do que, gente? É uma mudança de mentalidade, é uma mudança de propósito de vida. As roupas velhas já não te servem mais. Quando nós decidimos transformar
buscar a Deus e o Espírito Santo age em nós e nós aceitamos Jesus como nosso único Salvador, tudo é transformado, a nossa mente é renovada. As nossas ações já não são mais as mesmas. Os ambientes, nós não frequentamos mais aqueles ambientes de antigamente. Eu sempre imagino assim, eu não sou de berço cristão, então eu conheci Jesus não faz muito tempo. Que eu conhecer era tipo Nicodemos. Nicodemos conhecia, mas ainda sentia aquele vazio na sua própria existência. E eu era exatamente assim. Mas eu sempre me imagino num poço de lama, de coisa suja, de coisa literalmente podre. E como se fosse muito confortável ficar ali, porque todo mundo que eu conhecia estava ali. O que Jesus fez? Ele me tirou de lá, me lavou inteira e me colocou aqui desse outro lado. E eu olho para aquilo e falo assim, eu não quero mais isso para minha vida. Isso é decidir nascer de novo, é mudar de ambiente, é mudar a forma como você se comunica, é de fato ser transformado, porque o seu coração muda, o propósito da tua vida muda e você passa a trazer frutos para Jesus. E tudo que você vai fazer, você primeiro pergunta, será que Deus se agrada disso? A minha principal preocupação da minha vida será que Deus aprova essa minha atitude? Isso é se aproximar e buscar mais dele. Isso é viver em Jesus. Não é ser a pessoa que mais entende de Bíblia. Aqui é a prova viva. Nicodemos era um grande religioso, um grande estudioso, e ele acreditava em Jesus. Porém, ele não tinha nascido de novo ainda. Então, às vezes, você pode até olhar uma pessoa que sabe de cor os versículos, mas que não vive em Jesus, que ainda não entendeu o propósito de Jesus. E aqui no versículo 8, ele vai trazer algo muito profundo que faz com que a gente entenda mais ainda. Jesus falava muito por parábolas e isso faz com que a gente entenda muito mais a palavra dele. Ele vai dizer assim, como não é um esforço humano, não é voltar para o ventre da sua mãe, mas sim uma obra do Espírito, é como o vento sopra para onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece todos os nascidos do Espírito. E aí, mais uma vez, Nicodemos, como pode ser isso? Ainda não entendeu. Disse Jesus, você é mestre em Israel e não entende essas coisas. Asseguro-lhes que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhe falei de coisas terrenas e vocês não creram. Imagina só se vão crer nas coisas celestiais. Nós precisamos do Espírito Santo em nós para que os nossos olhos espirituais possam entender quão profundo é tudo isso. Quão profundo é as coisas que a gente não vê, as coisas que nosso corpo humano não consegue ainda entender, não tem esse entendimento. Mas Deus está dizendo aqui, como se as coisas do mundo, eu falei para vocês não creram, imagina se eu for contar as coisas que são espirituais. Ninguém jamais subiu aos céus a não ser aquele que veio dos céus, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levado. O versículo principal e muito conhecido, gente, de João 3, João 3,16, que vai dizer assim, e presta atenção, e que o Espírito Santo de Deus esteja falando do seu coração nesse momento. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Ou seja, se você não entender a profundidade de que só vai até Deus
através de Jesus. Jesus é a nossa ponte. Vamos pensar que nós estávamos perdidos, como lembra que eu falei? Eu estava lá num tonel de lixo. Jesus me escolheu, me lavou e me tirou de lá. Ninguém tem essa capacidade para fazer isso na sua vida. Você, com a sua própria força, não tem essa capacidade. Nós, seres humanos, não temos como nos salvar se não for através de Jesus. Kelly, mas eu sou uma pessoa boa. Kelly, mas eu ajudo o próximo. Não são as suas obras. Não são as suas obras. Você pode ser a melhor pessoa do mundo. Se Jesus não fizer isso aqui com você, te separar, você não vai chegar até o Pai. Nós precisamos buscar intencionalmente Jesus a todo momento, porque somente através dele nós somos salvos. Somente através daquele que sofreu naquela cruz, aquele que foi consumado, aquele que derramou o seu sangue naquela cruz, pode te salvar. É somente ele. Não existe imagem, não existe santo. Quem salva é Jesus. E você precisa aceitar essa verdade, porque isso não sou eu que estou trazendo para vocês, isso é o que está escrito na palavra. E se você não lê, se você não busca a palavra, você vai ficar alienado, achando que tá tudo bem viver de qualquer jeito, que tá tudo bem não ter esperança na vida, tá tudo bem viver como se só existisse o aqui e o agora. Eu tô aqui para dizer para você que não é só isso, não é só isso. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque a sua obra eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que seja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Nós precisamos aplicar sempre na nossa vida, depois que a gente lê, depois que a gente compreende a palavra do Senhor, quais são as aplicações. Nós precisamos hoje nos permitir ser transformados, nós precisamos nos permitir buscar mais a sabedoria vindo de Deus. É através da leitura da palavra que o Espírito Santo age em nós e nos resgata. Então nós não podemos viver de qualquer jeito, nós precisamos sim buscar intencionalmente. Eu fiquei muito tempo dentro de uma igreja sem conhecer o amor de Jesus. Eu fiquei muito tempo dentro de uma igreja seguindo um ritual de domingo, sem compreender a profundidade do trabalho, do servir, de fato sentir no coração esse desejo ardente de buscar Jesus. E a minha vida só foi transformada a partir do momento que o Espírito Santo tomou a decisão de me resgatar de verdade. E aí, então, tudo se transformou. Nós precisamos buscar a palavra e nós precisamos compartilhar. Nós precisamos compartilhar essa verdade, se você crê nisso. É necessário que vocês nasçam de novo. Versículo 7. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito. É necessário que vocês nasçam de novo. E aí, a melhor interpretação, do nascer de novo é entender que é o Espírito Santo de Deus que transforma as nossas vidas. Nós possamos pedir a Deus agora, nesse momento, que você que está aí desse lado possa declarar na sua vida, junto comigo, declare junto comigo: Pai, eu declaro que eu sou sua filha amada. Eu declaro, Senhor, que Jesus é o único caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, e eu sou totalmente dependente de Jesus. Pai, perdoa os nossos pecados, Pai, e nos aceita, Senhor, e que o Espírito Santo de Deus nos purifique, nos traga cada vez mais perto de Ti, ó Deus, que o sangue de Jesus lavou os nossos pecados, que nós possamos crer
que é somente Ele, é somente através dEle, que Ele é o nosso advogado, que Ele é a nossa ponte, que Ele é aquele que nos perdoou todos os nossos pecados para que nós possamos ter a vida eterna junto contigo, ó Pai. Senhor, eu declaro que Jesus é meu único Salvador. Senhor, eu declaro que Jesus está à frente da minha vida. Jesus, eu declaro que eu buscarei todos os dias a presença do Senhor nos meus dias, na minha vida, na vida da minha família. E eu declaro, Jesus, que eu estarei todos os dias falando do Senhor, falando desse amor, falando dessa transformação, falando sobre a sua misericórdia que se renova todos os dias. Eu declaro, Senhor, que eu serei um instrumento do Senhor aqui na terra e que eu falarei para muitas e muitas pessoas, ó Pai, sobre o seu amor e sobre a sua fidelidade, sobre o seu resgate. Eu declaro, Senhor, que todos saberão que o Senhor me tirou de um lamaçal de pecado para que eu pudesse honrar e glorificar o seu santo nome. Pai, eu oro pela vida de todos que estão aqui nesse devocional para que eles possam sentir essa boa e agradável e perfeita vontade do Senhor. Pai, eu declaro, em nome do Senhor Jesus, que todos os dias eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém! Gente, estaremos juntos novamente amanhã de manhã. Então não perca os nossos devocionais e se você ainda não se inscreveu, clica ali e se inscreve.